Página 149, unidade 6, tema 2. Estados físicos dos materiais. Os estados físicos e as características específicas dos materiais. Os diferentes materiais podem ser encontrados em estados físicos distintos, como o sólido, o líquido e o gasoso. Em temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius, cada material apresenta um estado físico característico. Por exemplo, nessa temperatura, a borracha é sólida, a água é líquida e o ar é gasoso. Algumas características específicas de um material estão relacionadas a seu estado físico. A variação de temperatura pode alterar o estado físico de um material e, consequentemente, suas características. O estado sólido. Os materiais no estado sólido apresentam forma definida e volume constante em determinada temperatura. Os sólidos podem ter diferentes características específicas, como a elasticidade, a maleabilidade e a resistência. Elasticidade é a capacidade que um material tem de recuperar total ou parcialmente a sua forma depois de esticado, desde que não se rompa. É o caso das tiras de borracha, por exemplo. Maleabilidade é a característica que permite ao material ser moldado. São exemplos de materiais maleáveis alguns tipos de plástico e o arame. Resistência é a capacidade que um material sólido tem de suportar esforços antes de se deformar. O ferro, por exemplo, é um material resistente e, por isso, é utilizado na produção de ferramentas e na construção de edifícios e pontes. Observem a imagem ao lado. O arame é um material maleável, mas não possui elasticidade, uma vez que depois de flexionado, não volta espontaneamente à forma inicial. Na foto, nós temos a escultura em arame de uma lagartixa. Prestem atenção na explicação. Então, os materiais, eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso. Em uma determinada temperatura, os materiais eles podem se apresentar de formas diferentes. A mudança de temperatura, ela pode alterar o estado físico de um determinado material e mudar também as suas características. Por exemplo, no estado sólido, os materiais apresentam uma forma definida e o volume é sempre o mesmo, ou seja, constante. Como exemplo, nós podemos pensar em um cubo de gelo. Ele terá o formato da forminha e seu volume será sempre o mesmo. Sempre o formato também da forma em que ele ocupa. Os sólidos podem apresentar algumas características específicas, como a elasticidade, a maleabilidade e a resistência. A elasticidade é a capacidade de um material de retornar à sua forma original depois de esticado. Como exemplo, nós temos a borracha, o elástico. Então, quando você manuseia, quando você estica essa borracha ou elástico, eles voltam à sua forma original espontaneamente. A maleabilidade, característica que o material possui ao ser flexível e poder ser moldado. O exemplo, o arame, o plástico, esses materiais, eles são resistentes, porém você consegue dobrá-los, você consegue esticar, torcer, como na imagem que nós temos no livro aí, da escultura e a lagartixa de arame. Então, ele, embora sendo resistente, você consegue manuseá-lo. E a resistência, que é a característica que o material possui em suportar, por exemplo, marteladas, altas temperaturas, antes de mudar de forma. E o exemplo mais comum é o ferro. Página 150. O estado líquido. Os materiais no estado líquido têm forma variável e volume constante em determinada temperatura. Assim, um líquido adquire a forma do recipiente em que está contido sem que se altere o seu volume. Observem a imagem, os líquidos podem assumir formas variáveis. Na foto, ao lado, nós temos todas as garrafas, todas elas contêm 500 ml de líquido. Então, o líquido ele vai assumir
a forma da garrafa ou do recipiente em que ele é colocado. Como os sólidos, os materiais líquidos também apresentam diferentes características. Entre elas, podemos citar a volatilidade e a viscosidade. Volatilidade. Um material no estado líquido, ele pode passar para o estado gasoso por meio da evaporação. Quanto maior a facilidade de um líquido para evaporar, mais volátil ele é. O perfume, por exemplo, tem componentes voláteis e, por isso, o seu volume tende a diminuir com o tempo, caso o frasco que o contém não fique bem fechado. Outros componentes menos voláteis tendem a permanecer no frasco. Viscosidade é a resistência de um líquido ao escoamento. Quanto mais lentamente um líquido escorre por uma abertura ou pelas paredes do recipiente em que está armazenado, mais viscoso ele é. Por exemplo, o mel e as tintas usadas em artesanato são materiais mais viscosos que a água. Observem a imagem ao lado, a tinta usada em artes é um material muito viscoso. O estado gasoso. Os materiais no estado gasoso têm forma e volume variáveis. Assim, um material gasoso adquire a forma do recipiente em que se encontra e ocupa todo o espaço interior. Uma característica dos materiais gasosos é a capacidade de expansão, ou seja, o aumento do volume, e compressão, diminuição de volume, que resulta em mudanças de volume de uma mesma quantidade de material. Materiais no estado gasoso estão presentes em muitas aplicações no cotidiano. Quando enchemos o pneu de um carro ou de uma bicicleta, por exemplo, estamos colocando o ar atmosférico dentro dele, ocupando todo o seu volume. O amortecimento da bicicleta ocorre, em parte, por causa da compressão e da expansão do ar contido nos pneus, e em parte por causa da elasticidade da borracha dos pneus. Prestem atenção na explicação. No estado líquido, os materiais não possuem uma única forma como no estado sólido, e sim adquirem a forma de acordo com o recipiente em que for colocado. Como exemplo, nós podemos pensar em um suco colocado em um copo, ou em uma jarra, ou em uma garrafa. Esse líquido ele passa a ter essas formas de acordo com o recipiente. Os líquidos também apresentam características como a volatilidade e a viscosidade. A volatilidade é a facilidade com que um líquido ele passa do estado gasoso para o estado gasoso através da evaporação. Exemplo, o perfume, o álcool, a acetona são extremamente voláteis, por isso evaporam rapidamente. E a viscosidade é a dificuldade com que alguns líquidos encontram para escoar. Exemplo, o mel, as tintas, o amaciante de roupas, a cola. Esses materiais levam mais tempo para escorrer. O estado gasoso, os materiais têm forma e volume variáveis, ou seja, o material gasoso ele vai adquirir a forma do recipiente. O exemplo, as bexigas, um tanque de oxigênio que os mergulhadores carregam nas costas, pneus. Os materiais gasosos podem se expandir, ou seja, podem aumentar de volume ou se comprimir, diminuir o volume. Faça o exercício de olho no tema da página 150.